Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso JJ em Ação, que hoje traz histórias de amor para vocês, recebendo o casal Marleusa e Emerson. Emerson e Marleusa, sejam bem-vindos. E eu já digo que são 25 anos juntos e 19 de casamento, né? Então tem muita história para vocês acompanhar com a gente aqui no programa. Já deixe seu like, logo depois da vinheta fica aqui, porque hoje só tem amor por aqui. Depois da vinheta a gente segue por aqui, começando o nosso vídeo. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Hoje nossa história de vida está um pouquinho diferente nessa temática aí do mês dos namorados. Eu trago eles que são mais que namorados, casados. E se conhecem há 25 anos. Marleusa e Emerson, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. É uma honra receber. Minha tia que já é famosa aqui, ela já esteve no vídeo, eu nunca. É um sucesso aqui no vídeo. Eu adorei fazer uma nova fase de vocês aqui. E tenho certeza que a história de vocês é muito inspiradora. Para mim, eu tenho certeza que para o público também vai ser. A gente vai contar alguns fatos aqui. E no finalzinho, a brincadeira para vocês. Do quem é mais. Tá ligado? Mas eu queria começar dividindo vocês e para que vocês se apresentem. Quem é vocês? Separadamente. Quem é Marleusa? Olá, eu sou a Marleusa. Tenho 42 anos. Sou professora, sou mãe, sou esposa, sou amante, dona do lar. Então, essa sou eu. Você, quem é você? Bom, eu sou o Emerson, né? Assim como ela também, temos a mesma idade. É mesmo? Né? Como? Mas ela é mais velha. Tá? Ela tem quantos anos? Quantos dias? São 5 dias mais velha que eu, acredita? 5 Olha dias. Mas assim, Esse é meu amante, viu, gente? Meu amor. então o que acontece? Quem sou eu, né? Eu sou muito brincalhão, espontâneo. Quem me conhece sabe. Eu não guardo rancor, não guardo mágoa. E assim, eu acho que a vida tem que ser leve. Basicamente seria isso. E o casamento faz parte da vida de vocês e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria começar lá do começo sempre. Como vocês se conheceram? Quem pintou primeiro na vida de quem? Aí é uma história interessante, hein? Primeiro? Deixa eu falar o começo, né? Porque foi eu que achei, né? Até então ela Tava nunca tinha me visto. perdida, gente. Ela nunca tinha me visto, mas... E foi assim, eu na minha idade de adolescência e tal, eu tinha uma amizade, né? Com um rapaz. E a gente brincava bastante, né? A gente namorava bastante, assim, ia nas escolas para namorar, aprontava bastante. Tava na pista. Eu me divertia, assim, né? E aí, o que acontece? Uma certa ocasião, ele falou, meu amigão, na escola que você está estudando, que a gente não estudava na minha escola, tem uma menina lá que eu achei super interessante e tal, você não quer me apresentar? E eu falei, não, tranquilo, né? Aí fui lá e tal, aí falei, vai lá no intervalo, você me mostra quem é, e eu chego nela e faço, né, dou um jeito aí de vocês ficarem. E aí, quando ele me mostrou no intervalo, ele foi outro dia, tá, me mostrou, aí eu olhei, poxa, bonita, né, meu cara tem um bom gosto, né? Mas, tranquilo, não passou disso. Vou resumir. Cheguei nela, conversei, falei, oi, tudo bem? Era ela. E olha que a gente estava na escola, e eu não via ela ali né? E aí eu cheguei nela, conversei, falei, oi, tudo bem? Então o planejamento ficou interessado em te conhecer, ele quer conversar com você e tudo. Aí, eu não tô muito afim, porque eu acabei de sair de um relacionamento, e não leva mal não, mas eu não quero. E eu, como era um cara, né, persistente, falei, poxa, mas você não vai dar nessa oportunidade, comecei a chamar aquela ali pra conhecer ele. E talvez pela minha... Aí, no outro dia também, e assim, ele perguntando pra mim, e aí? Eu falei, não, calma que tá desenrolando lá, o negócio, calma, tem que ter paciência. E aí, só que eu queria ficar conversando com ela, tava me agradando, né? Eu não sei se era o sorriso, a química, eu não sei, alguma coisa. E aí eu continuei insistindo nos outros dias. Falei, mas poxa, você é mó, né, meu? Você é muito orgulhosa e tal, mas eu não quero. Aí eu falei assim, é a melhor oportunidade que você tem. Você vai esquecer essa pessoa que te fez bem, né? Foi um curto prazo de namoro na época. E ia conhecer uma pessoa legal, que vai... Aí ela falou assim, tá bom, só vou conhecer, mas não prometo nada. Só conhecer. Eu falei, então tá bom, só conhecer. Daí eu cheguei nele e falei, meu, eu consegui. Ela vai
é só te conhecer. Ela falou que, né, expliquei pra ele. E aí ele foi lá e tudo, aí conheceu, deu um beijinho no rosto, falou algumas coisas, e depois ele foi embora. E aí, só que aí o que aconteceu? Ele me perguntou, e aí, você consegue fazer esquema? Então eu falei, porque naquela época tinha muito disso, né? A gente, meu, de uma menina, ela faz esquema pra mim, né? Então, e aí ele fazia pra mim, eu fazia pra ele. E aí eu peguei e comecei na hora do intervalo, conversar com ela. Pra tentar realmente fazer esquema pra ele. Só que eu vi que ela tava relutando, ela não queria mesmo. Acho que não bateu, não gostou, enfim. E, só que ele é mó papito, cara. É que ela não gostou mesmo. Ela acho que tava num momento que... E aí o que aconteceu? Cara, não é que eu comecei a olhar pra ela de outros olhos? Olha só. Quando ela vem com aquele cabelo cacheado, aí eu dá aquela vontade de querer conversar, sabe? Só que eu tava sem assunto, então o que eu fazia? Não tem mais papo, né? Falava do meu amigo. Não, continuei falando do amigo. Oi, tudo bem? Tudo lá, e você de novo? Eu falei assim, meu, mas... E aquilo ali foi ficando legal, a gente começou a bater papo, conversar mais, a gente voltava da escola junto, aí tinha outros amigos em comum, né? E aí teve um dia que eu vi que talvez, sabe, tipo, eu falei, meu, eu acho que... Então, mexe. Mas ainda, eu não sei bem qual foi a época, o dia lá que eu peguei tava chovendo. Essa história do guarda-chuva. Tava chovendo. Deixa eu contar a história Tá, do guarda-chuva. deixa eu contar. A do guarda-chuva eu vou contar. Vai chegar no casamento. Mas enfim, só pra deixar bem claro aqui, quando a gente decidiu, que eu cheguei nela de verdade, eu falei assim, é o seguinte, eu tô gostando de você, eu quero ficar com você e tudo. Eu cheguei antes desse meu amigo e falei pra ele, falei, ó, é o seguinte, cara, eu falei várias vezes com ela, ela não quer ficar com você, porque, não sei, ela não quer. Já tem um tempo que ela terminou com um rapaz e eu tô começando a gostar dela, cara. E eu queria saber de você, porque assim, mulher tem um monte, se você falar que não vai ficar bravo comigo, mas querer mais amizade, deixa pra lá. Mas no fim, aí ele falou assim, não, pô, fica em paz, tá tudo bem, se ela não quer, eu já tô namorando com outra menina também. E aí eu fui, né? Aí o coração começou a acelerar. Aí eu investi. Agora eu vou falar um Aí pouquinho. pensa Deixa no ela falar, guarda-chuva. eu falei bastante. Que ele já falou bastante. Bom, nesse meio tempo aí, em que a gente acabou se conhecendo, teve um dia que tava chovendo muito na escola. E assim, eu sempre fui o contrário dele, boêmio, gostava de namorar umas e outras, né? Eu era bem mais tranquila. Ou melhor, até hoje eu sou Na verdade, tranquila, ela era estudiosa, né? Eu era aquela... Era CDF. E eu era maloqueiro. aquela meio considerada CDF, ficava no cantinho, não tinha rodas de amigos. Então, assim, era bem mais tranquila que ele. E eu era muito mais séria, né? Até hoje, aqui o palhaço da casa é ele, eu sou eu sou a chata da relação, assim como dizem, né? Eles mesmos. Bom, então teve um dia que tava chovendo muito e a gente já tava assim, já tinha se conhecido mais ou menos e não tínhamos amizade ainda. Eu tava com meu guarda-chuva, porque eu era precavida. Não, quando a gente saiu pra ir pra escola, né? Não, tava chovendo. A chuva começou um pouco antes de bater o sinal pra ir embora. Eu peguei meu guarda-chuvinha, tô lá subindo a rua, eu sinto alguém vindo por trás e me abraça. Na hora, assim, eu tomei aquele impacto, assim, eu olhei. Falei, você tá ficando louco? Quem era? E quem era? Ele, né? Cheio de mãos. E aí eu peguei e levei aquele susto. Depois disso a gente começou a conversar Na verdade, mais. assim, né? Eu cheguei primeiro, abracei, depois eu falei, me dá uma carona, colega. Eles não têm Tava sem guarda-chuva. Tava chovendo, eu falei, Eu meu, olhei assim, é o que eu tá louco? precisava, né? Assim, eu falei, não. Uma carona. Então, eu já tava tentando de algumas formas me aproximar mais, né? Falei, é o melhor momento. E aí depois disso a gente acabou pegando uma amizade. Então, como a gente saía da escola 15 para as 23, né, da noite, então nós vínhamos juntos da escola até um certo ponto. E foi
rolando uma amizade, uma afinidade. Então a gente conversava bastante. Eu comecei a, assim, como eu não quis nada com o amigo dele, eu comecei a ver ele com outros olhos. Sim, não ela- mais como Quando a gente com olhos de conversava, amigo. pessoal, ela olhava bem na bolota do meu olho, assim, ó. Eu ficava até com medo. Falei, "Meu, ela tá olhando diferente agora." Quando que houve o pedido de namoro? Não, o Você pedido de namoro foi lembrar? o pedido de... Porque assim, naquela época a gente não chegava pra Tinha namorar. isso. Apesar que eu não sou tão velho, tá, pessoal? Mas assim, a gente ficava primeiro, né? E depois vinha essa questão de namorar. Por isso que eu falei, eu ficava... Isso na cabeça dele, tá? Porque na minha cabeça já rolava Você já namoro. idealizava Eu não, Mas, né, eu ó, não tinha esse negócio de aí- ficar. aí nessa coisa Entendeu? toda, Mas ele era teve diferente. pessoas cruciais aí Quem foi que ajudou muito para se colaborar. Ela gostava já, depois de um tempo a gente começou, né, a fazer uma amizade, ficar cada vez querer se aproximar mais. E nós temos um amigo em comum, que é o Aldo, E a Adriana, a Adriana e o Edson. que a gente chamava de cabeça. Isso. Aí o que acontece? Eu falava muito com o Edson e com o Aldo e ela com a Adriana. Então eu perturbava o Aldo. Meu, tô gostando dela, tô achando ela da hora, esse cabelo e tal. Caramba, Aldão, eu falava pra vocês, será que ela quer ficar comigo e tal? E ela falava pra Adriana. Ai, ele é uma gracinha, todo tal, não sei o quê. E ficou nesse joguinho. Aí quando o Aldo e a Adriana conversaram, e o Edson, meu, mas os dois estão interessados. Então vamos dar um empurrãozinho. E aí eles começaram a tentar empurrar um pro lado Isso do foi outro. assim, mais ou menos em torno de 4 meses. Nesse vai, chove, não me toca, vai ou não vai. Então, Aí foi o estopim, né? Os amigos que se reuniram mesmo. E aí o que acabou, né? O Aldo falou pra mim que ele estava gostando de mim. E a Adriana falou pra ele que eu estava gostando dele. Só que assim, ninguém falou nada pra nós dois que iriam fazer essa brincadeira, esse joguinho. Aí eu peguei e acabei falando pro Aldo, eu também tô gostando dele. E assim, tudo muito na brincadeira. E a gente sem saber. E foi o que rolou. Então, eles, na verdade, foram os culpidos, né? pessoal, ó, eu tenho 43 Seja anos. culpado de alguém. Eu tenho 43 anos e vocês sabem que naquela época era atrás da escola, né? Eu sei que de repente a mãe dela vai ouvir isso, tá, pessoal? Mas eu convidei ela pra ir atrás da escola pra dar uns beijinhos. E eu fui. Eu lembro E a como se fosse Laura? hoje. Mas, Mas a escola é Olária, tá? A gente estudava no Nemese, mas a gente foi até a Olária. Né? Quem conhece sabe que é uma rua mais tranquila, não é muito, né? E Ó, aí- dessa época, né? Década de 90, quem nunca? Né? 90 nada, porque... 90 sim. 99, né? É, Ai. 99 a história. aqui. década de É. 90. Quem é que nunca foi lá atrás do Padre Eulália, né? Mas quando você realizou alguma coisa mesmo. que Então, virou aí que foi. relacionamento Eu mesmo. tinha um hábito de ficar, E eu né? não. Ela não, né? Então eu costumava ficar com uma menina na escola. Inclusive ela até brinca, porque eu tinha 3 escolas que eu costumava ir. Você pode falar também, não? Melhor não, né? Mas enfim, Fale. eu tinha o hábito de ficar Obrigada, com uma, ficar com outra, tudo. Aí o que aconteceu? Eu ainda não namorar, sabe? Tipo, namorar aquela, né, responsabilidade e tal, em casa, conhecer os Isso, pais, né? Porque Açúcar que chega aí. naquela época tinha muito disso, né, meu amigo? Os pais. Então, o pai dela tinha um bravo, né? Sebastião, hoje não tá mais conosco. Foi um pai pra mim. Graças a Deus, eu achei uma gatinha e ganhei um pai, uma mãe e uma família maravilhosa, cara. Meus irmãos, que são meus cunhados. Então, pra mim, eu entrei, sabe, eu ganhei uma família gigante. E aí, a amiga dela, que hoje trabalha junto com ela, que é a Cristina, foi e falou pra ela assim, que tinha que namorar. E eu já fiquei bravo. Falei, mas que história é essa de namorar? Nós tinha 3 meses juntos, né? Tava ficando. Tá, bom, cara, tava mó divertido. Não era pra namorar ainda. Na tua cabeça que não era. Ah, meu, sabe? Porque daí começou a pressão, né, meu? Pô, pressão dos pais, tem que falar. E pressão do pai. Vai lá pra ir. O meu pai era bravo. Aí ela veio com essa história, olha, é o seguinte, a gente já ficando, já tem uns 3, 4 meses juntos, não sei, e a gente tem que namorar. Aí eu falei, mas como assim, né? Tipo, mas quem falou isso daí que a gente tem que... Não, mas é que aí eu falei, putz, mas aí como é que é namorar assim, tipo, já vai na sua casa, já você vai apresentar... Não, tem que falar que tem que pedir pro meu pai. Seu pai pedir, tipo, pra namorar Ixi, cara. Eu falei que eu ia num dia, não fui, falei numa semana, não fui.
E só adiando, e adiando, e ela tem que ir. Só que eu não conseguia parar de ir na casa dela como amigo. E o pai dela passava e me encarava, porque ele vinha da igreja, né? Mais ou menos por volta de umas 10 horas da noite. 9h30 para 10 horas, quando no final de semana que eu ia lá. E a gente ficava só conversando no portão, tudo. E ele passava a me dar aquela encarada e eu já dava aquelas tremidas. Aí um dia eu falei, não, eu vou lá. Eu vou criar coragem. Aí eu já tava começando a entrar ali na casa dela, como amigo, né? Tudo como amigo. Só que aí eu fiquei esperando o melhor momento, assim, quando todo mundo tivesse saído e tivesse só ele na cozinha pra poder falar só com ele, né? Porque... Só que nesse dia, cara, a sala tava cheia, era o momento, eu falei, meu Deus, e agora? Aí comecei a suar, aquele desespero. E aí ela falou, e aí? Eu falei, calma, eu vou lá. Aí eu fui. E tava uma barulheira na sala, mas quando eu fui pra cozinha, ficou um silêncio. É um momento. Rapaz. E aí eu fui pra pedir. Cheguei, me apresentei, expliquei tudo. Ele olhou bem pra mim assim. Ó, lembro como se fosse hoje. Eu gosto do certo, mas nada errado. Ele ficava mexendo no pano de prato, tirando. Aí a dona Mera só lá, com a cara de riso. E eu não quero nada errado, se for pra namorar é coisa séria, certo? Não tem minha filha pra ficar pelos muros aí das ruas. E assim, só que antes a gente fala, é uma pimenta. Ela não é fácil de lidar, ela é difícil. Das minhas filhas é a mais terrível. Aí eu já falei, vixi. Agora eu vou conhecer mais sério. Já fiquei um pouco mais assustado, né? Aí, só que ele falou, mas tudo bem, né? Você trabalha, começou a fazer umas perguntas, eu falei que tava trabalhando. Naquela época eu trabalhava já? Ainda não, mas eu pretendia fazer cursos e trabalhar e tudo. Aí, na época, eu usava uns brincos, né? Tinha 2 brincos de um lado, outro do outro. Tava naquela fase de rebeldia um pouco. Então, eu tirei o brinco pra ir, né? Mas tinha uns buracos aqui. Mas ele já tinha visto Ele também. já tinha visto. Aí ele ainda falou que não gostava muito desse negócio de enfeite, de brinco. Aí eu fiquei quieto, né? Porque eu não queria tirar. Fiquei quieto, né? Aí ele falou, ó. Mas assim, eu deixo, né? Pode namorar, mas tem os horários, tem as regras. A dona Mera... Aí, o que você acha, Mera? A Mera olhou, deu um sorriso, falou tudo bem. Eu acho que ela já falava pra mãe dela já. A mãe dela aceitou muito de boa. O pai tava meio com cara de bravo. Aí, beleza. Só que antes disso, pessoal, eu vou colocar uma situação aqui. Que até hoje eu tenho raiva do Hélio, viu? A gente tem muita amizade, a gente bacana demais, gente boa. Mas eu fiquei tão bravo com ele, porque assim, naquela época, eu não conhecia ninguém ainda, né? Então eu não conhecia os irmãos, não conhecia, eu sabia que era o pai, a mãe. O irmão eu conhecia que era muito popular na escola, que é o Fih. Eu já era mais novo. E aí um certo dia nós estávamos no portão, chegou um rapaz, né, negro, alto. Aí eu olhei e ela não falou nada, aí cumprimentou, oi Neidinha, tudo bem? Aí ela, oi, tudo bem, Hélio? E eu até então não sabia quem era, nunca tinha visto aquele cara. Irmão. Na minha cabeça, como ele entrou lá dentro, eu falei, pô, colocou o carro pra dentro da garagem, é o irmão. Aí mandou abrir a garagem, colocou o carro lá dentro. Aí ele pegou, falou pra ela assim, pera um pouquinho, vem cá, por favor. Aí eu fui, né? E até então eu não tinha falado com o pai ainda, não tinha pedido namoro. E tava naquela, sabe, aquele negócio de ficar na frente da casa, conversando, né? E aí ele falou assim, então, quais são as suas intenções com a Neidinha? Só pra me saber. Eu tô vendo você direto aqui no portão, e aí eu tô vendo seu visual cheio de brinco, você parece ser meio malandro. Como é que é? Quais são as suas intenções? Meu, até gaguejei, cara. Não. A gente é amigo, né? A gente é amigo. Amigo não, você vem direto aqui, cara. Tá direto aí com esses... Eu acho que não tem... Você tá com segundas intenções com ela. Eu falei assim, não é segundas intenções, né? A gente tá se conhecendo e tudo, mas não tem nada... A gente é amigo e tal. Não, só pra saber. Você não vai magoar ela, não, né? Só pra saber, só. Não, eu falei, não, fica em paz. Aí, na parede. Pode ficar em paz, tá tranquilo e tal. Aí ele pegou e entrou pra dentro. E eu, na minha cabeça, pô, é irmão dela, tomar uma intimada dessa só pode ser irmão. Mano, quando eu pergunto pra ela, eu falo assim, meu, seu irmão parece meio bravo. Ah, não é meu irmão não, é meu cunhado. Pô, tá de sacanagem. Gente, só tinha acho que uns 2 ou 3 meses que ele tava namorando com a minha irmã. Meu, o cara é muito cara de pau, meu. Ele é muito... O cara fez eu pagar um mó sapo. Eu falei, deixa ele vir de novo, o que ele vai ver, que ele vai ouvir? Fala, irmão, qual que é a sua fita, rapaz? Você nem é nada aqui, você quer meter o louco. Tá chegando agora. Mas,
Era isso, é. Aí foi namorando, vou seguir aqui pra gente ir pro lugar É, muito. gente. Veio a questão do casamento. Quando que houve essa virada de chave com o pedido do casamento? Porque namoraram um bom tempo, né? É, agora é com ela, já falei muito. Bom, o nosso casamento foi planejado, né? Já tinha algum tempo que a gente Pensava já em estávamos- filhos ou não, Maria? Não. Já tinha 8 anos namorando. já tinha 8 anos. 28 anos que nós estávamos namorando. Aí, né, 8 anos já é tempo, né? Então, começamos a pensar no casamento. Mas por quê? Porque a gente queria estudar primeiro, ela fez faculdade, fez curso técnico. Respeitaram todas as fases. É, a gente não acho queria- E legal foi falar muito isso. bom, viu? Isso. Respeitar essas Legal fases, falar isso, porque pessoal, assim, tá tudo muito rápido. Sim, mesmo a a gente curtiu gente, muito namoro, primeiro. mesmo a gente planejando, vida pós-casamento é muito complicado, né? E a gente passou por uma estabilidade financeira muito grande também. Então, assim, foi um começo no casamento bem difícil. Imagina quando não há esse planejamento, né? Então, acho que o que conseguiu ser um alicerce para que hoje nós ainda estamos juntos foi, assim, ter colocado a cabeça no lugar, ter esperado os seus tempos, né? Porque há tempo para tudo. Então, as coisas acontecem e a gente tem que estar preparado para isso. Então, nós casamos depois de 8 anos de namoro. Graças a Deus, conseguimos conquistar a nossa casa própria, né? Nós falamos, né? A gente só vai casar quando tiver o nosso. E graças a Deus, Deus deu essa oportunidade. Foi até assim, o primeiro feirão da casa própria que teve lá no Center Norte. Nós fomos e levamos os documentos e deu tudo certo. Fomos chamados e conseguimos o apartamento. E aí já agilizamos o processo, né? Começamos a imobiliar. E dia 16 de dezembro de 2006, casamos. Então, veio aí... O que vocês mais lembram desse dia do casamento? Qual a maior memória que vocês têm do casamento? Eu tenho uma. Marcou mais? Eu Qual tenho que é? uma. Vocês queiram contar aqui? Vai botar foto se tiver. Ó, vamos fazer o seguinte. 8 anos namorando, e eu frequentava constantemente a casa dos pais dela, né, com ela, almoçava com o pessoal, jantava. E eu tenho um irmão, mas ele não é gêmeos. Temos 1 ano e pouco de diferença. Sem parecer. Parecido, mas não é gêmeos. Gente, eu já volto, só um minutinho. Eu também não entendi. O que aconteceu? Vou continuar aqui. Escureceu. Ah, tá. Eu falei que a luz ali, ó. Voltei. Segue aqui, tá mal Achei que, vendo. achei que era no banheiro, achei que era no banheiro. Tô nervosa. Mas enfim. Não, queria sim. Aí, me preparei todo, fiquei tudo bonitão lá no dia do casamento, tudo nervoso, né, meu? Deu uma arrepiada no cabelo, que era na moda naquela época, né, tudo. O meu irmão falou pra mim que o meu sogro foi dar os parabéns pra ele, achando que o meu irmão era eu. Ô, meu Deus, parabéns e tal. Mas, gente, os dois são muito parecidos. Eu sou Aí- do do meu pai. Aí o meu irmão ficou me olhando pra cara dele assim e falou Não, não, assim, mas eu não sou o noivo. Oxi! Cara, mas isso é muito parecido, eu achei que era. Aí foi falando comigo, eu falei, meu Deus, me confundi com meu irmão, cara. Depois de 8 anos. Então, o pessoal dava. Até brinco, o pessoal me via na rua, ô pai do Senhor, irmão, tudo que ele é evangélico, né? Eu E tenho eu uma coisa pra brincava, falar ô também. pai do Senhor, tá? Falava, meu, o pessoal tá me confundindo com você lá na rua, viu, Bia? Então pode falar. Bom, no dia do nosso casamento estava muito calor e eu tive que ficar muito tempo dentro do carro porque teve um problema no som e até então tudo bem. Aí entrei como noiva, tudo bem. E tô lá casando, mas eu estava casando com quem? Ah, Não era com o Emerson, eu estava casando com o pastor que estava fazendo a cerimônia, sabe por quê? Eu ficava olhando assim pra ele, eu acho que ele estava tão nervoso tava. nesse dia. tá, eu fui 4 vezes no banheiro, você é louco, o negócio Eu sou nervosismo no passado. plena e a noiva, né, olhando assim pro noivo. Gente, até nas fotos dá pra ver. Ele não olha pra minha cara 1 minuto.
Ele não olha pra mim, de tão nervoso que ele estava. E eu olhando assim, fundo, mas aí eu só via a lateral do rosto dele, porque ele focou em quem Eu tava respondendo o pastor. e não a mim. Ele fazia a pergunta pra mim, eu respondia pra ele. E eu segurando assim a mão dele. O pessoal tinha que ter um Doida. script ali, né? Tinha que ter um. Ainda pra falar, olha pra mim, por favor. Mas não. Mas assim, eu percebi que ele ficou muito nervoso no dia do casamento. Vamos seguir aqui, tem tanta coisa que eu queria falar. Não sei se dá tempo. Vamos falar da maternidade. Quando que a maternidade começou? Era um Tá, sonho de eu vou vocês? falar essa parte. Vou falar bem Teve breve, a porque já primeira tá. filha, Estamos que é estourando, a gente fala muito, né? A Beatriz. O que acontece? Nada A gente tinha uma gata chamada Nina. Quando a gente casou e tudo, a gente decidiu ter uma gata, então a gente cuidou bastante dela e tudo. Na verdade, a gente achou ela na rua, gente. É mesmo, né? Na A subidinha gente lá do adotou, hospital de Poá. adotamos. Nossa, maravilhosa. Linda, a bichinha era Parecia um pequenininha. floquinho de neve. É. Ai, era a coisa mais linda. E aí foi, né? Ficou grande e tal. E a gente só nós dois no apartamento. E a Nina? E a Nina, aí teve um dia que, sabe quando depois de 5 anos, assim, que a gente tinha aproveitado bastante, saía, curtia, namorava, e ficamos 5 anos aí de lua de mel, brincadeira. Aí ela pegou e falou assim, a gente falou assim, o que você acha de a gente ter um filho? Aí eu não sei, será que é o momento? Eu falei, meu, o momento nunca é, mas nós, né, você tá empregado, eu também tô, não, você tava aula, né? E vamos? Ah, então vamos. Então, né, já tá treinando faz tempo, vamos continuar, né? Que aí só para de usar os remédios. Com 2 meses, não, aí o primeiro mês, ela ficou encucada, achou que tava grávida e tudo, ficou naquela ansiedade. Aí fez lá e não tô. Falei, meu, é o seguinte, ó, tem uma coisa. Vamos curtindo e treinando. Quando Deus abençoar, vem. Agora, não esquece esse negócio aí. Quando for, vai ser. Depois no segundo mês, ela já falou, aí deu o teste de gravidez, tava positivo. E aí a Beatriz. Aí veio a Bia. Então a gente planejou, a gente queria ter. Aí foi tudo aquilo, sabe? Ela fez o quartinho, fez aquela coisa toda, e, sabe? Não, aquela coisa maravilhosa. Ela ficou bem destruída, porque acho que questão de hormônio, não sei. A pele dela ficou pintadinha assim, parecia a Chitara do Eu tive Thundercats. Você uma conhece esse desenho, não, né? Thundercats, tem a Eu tive Chitara, uma ficou toda pintadinha, assim, alteração igualzinho. hormonal, aí deu muita espinha no meu corpo. Na verdade, então, a Bia sugou tudo que ela tinha de energia, de portanto, tudo. a Bia nasceu um bebê grande e morto. Demorou pra nascer? Demorou, né? Demorou, ela levou 3 dias. Eu Já a Laura, vamos lá. E eu fui Maravilhoso. Maravilhoso. Então, uma completamente diferente da outra. Sim. Também tinha planejamento. Não, então. A Laura não foi planejada. A Laura foi um veio. presente de Deus. A Laura. A gente tinha decidido, meu, é treta, né? É muita treta ter filho, e à noite, E eu madrugada, já tinha aquela colocado na minha coisa. cabeça, só vai ser um. E detalhe, a menina tinha 1 ano e pouquinho, né? Então a gente não ia Não, ter. quando eu engravidei da Laura, a Bia ainda tava com 11 meses. Tá, mas vamos lá. 11 Aí o meses. que aconteceu? A gente nem pensava em ter filho mais, não. Depois, logo que tiver 10 anos de idade, nem pensa nessa possibilidade aí, meu. Vamos cuidar disso aqui primeiro para levar frente. E era tenso, viu? Financeiramente, psicologicamente. E eu sempre fui um pai presente, né? Sempre participei de tudo. E aí, Veio a Laura. um belo dia, nós estávamos na praia. E foi maravilhoso aquele dia na praia, maravilhoso. Tudo depois de um mês, não sei, ela nem falava pra mim que tava grávida. Que achava que tava grávida. Eu falei, meu, sério? Achava não, tinha Eu certeza. falei, meu, Eu estava fazendo painel da festa de 1 ano da Bia e eu senti uma dor assim. Até vou comentar isso Pode aqui que é legal falar, tá? dá tempo Por aí? quê? Ó, Sempre vai ter. tava lá pintando porque eu gosto muito de pintar, então eu e minha irmã fizemos o painel da festa de 1 ano da Bia, né? Que era da turma da Mônica Baby. E eu senti uma dorzinha assim. Aí eu peguei e falei pra minha cunhada, a Kika. Falei, Kika, eu tô grávida. Aí falaram, menina, para com isso. Porque pra mim, depois que a Bia nasceu, todo mês eu tava grávida. Eu colocava na minha cabeça que todo mês eu tava grávida. Aí a Kika falou, para com isso. Eu falei, não, é sério, eu tô sentindo uma dor aqui no pezinho da barriga e a gravidez. Ela falou, então você só vai fazer o teste depois da festa da Bia. A festa da Bia já é semana que vem, faz a festa primeiro e depois vai fazer o exame, né? E aí teve a festa da Bia de 1 ano. No sábado, na terça-feira de manhã, eu levantei e fui no posto de saúde e fiz o exame. Pim! Estava grávida da Laura. Quando ela falou pra mim, eu falei assim, meu, é impossível, porque a gente namorou 8 anos. Então, ou seja, sabe, não tinha... E aí, uma vez só que nós fomos pra praia, ela veio com essa história, eu falei, não vai de brincadeira, não é possível.
Só que Deus sabia que a gente ia se segurar o máximo possível quando passasse esse processo, que Foi ela tudo ia na tomar hora remédio, certa. tudo. Foi tudo na hora Então, certa. assim, só que teve um detalhe. Ficou, nossa, ela ficou super assustada, com medo. Eu falei, olha, é o seguinte, minha mãe criou 6, a sua criou 8. 2 vai dar um jeito. E aí ela falou, então, bora. Aí ela ficou feliz. Só que aí, pra colocar aqui pra finalizar essa questão de paternidade, a Laura foi totalmente o inverso da Bia. Foi uma gravidez mais tranquila. Ela teve um dia, ela acordou de manhã e falou assim, tava com 8 meses. Aí, tô molhada, você fez xixi e tal. Eu falei assim, aí, e agora? Eu falei, vamos no médico pra ver, né? Mas, falei, não, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos só comprar um pão, rapidinho, vamos comprar um pão, toma um café da hora. E aí pega a Bia, deixa na sua mãe, bebezinha, né? E nós vamos lá no hospital pra ver se tem alguma coisa errada. Mas você tá tranquilo? Não, tô tranquila. Ela falou, então tá bom, não tem nem desespero. Totalmente inverso da Bia. Nós foi uma vez à noite, voltava, voltava. 3 dias, né? Meu, foi totalmente E só difícil. até nada de Deus assim. E da Laura, essa situação. Nós chegamos na casa da mãe dela, eu conversando com o pessoal, e falei, eu vou levar ela no médico, porque ela tá com uma... Tá uma olhada ali e tal, né, meu? Mas será que é a bolsa? Não, tá com 8 meses. Beleza. Aí pegamos, fomos no hospital, não tinha preparado nada de enxoval, enxoval que fala? É. Meu, o médico chegou, olhou pra mim e falou assim, a Thay trabalha de parto. Já vai ter hoje o neném. Eu olhei e falei, mas como assim? Mas... Aí ela olhou pra mim e falou, nego, corre lá, conversa com as meninas, faz elas preparar as coisas que eu não fiz nada. Eu falei, meu Deus, a gente veio de boa e ela já vai ficar internada, já vai se nascer hoje, minha filha? 8 meses a Laura nasceu. Aí foi que a gente... Então, assim, e nasceu rápido, tudo tranquilo. Totalmente. Até hoje você vê que uma é brincalhona, a outra ficou bem parecida, assim, sabe? Uma igual a mim, besta, e a outra... Eu vou ter uma brincadeira aqui, pessoal de casa assistindo o programa, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente passa por isso. Vocês já tiveram alguma crise no casamento? Falar assim. Já. Já? No Nesses casamento, 26 né? anos, Acho existe que- um momento de crise? Sim. Como reverte essa crise? Vindo em momentos que a gente estava em relacionamentos finalizando, como foi passar por uma crise? Ó, eu sempre pensei assim comigo, né? A gente sempre brigou por algumas coisinhas ou outras, como todo casal. E aí a minha cabeça funcionava assim, meu, você vai terminar com ela? Eu pensava, não vou terminar por conta disso, porque não é uma coisa grave, é uma coisinha, né, que todo mundo... Então por que eu vou ficar uma semana brigado ou 3 dias que seja? Então eu já vou falar das bases pra gente ficar de boa. Eu chegava lá e falava, ela pensava, meu, a gente vai ficar brigado um com o outro se a gente não vai terminar em nada? Vamos isso pra lá, cara, vamos olhar, né? Passava por cima ali naquela situação e tocava o barco, né? A crise, assim, a gente teve uma crise financeira, onde não abalou, a gente ficou firme, teve muita ajuda das pessoas, né? A mãe dela, minha mãe, no caso, a irmã, o irmão, todo mundo que colaborou, ajudou muito, a gente conseguiu passar, né? Que foi com as meninas, né? Que é pequena e tudo. Que, poxa, é um ano de diferença, um ano é como se fosse gêmeas, né? Então é tudo em dobro. Tudo faz igual. Eu até brincava, falava, meu, cada cagada que elas dão é 25 centavos meu que vai embora. Né? Na época Fralda. era 25, hoje é R$2. Cada fralda. Teve umas situações assim meio que a gente... Não, que a gente ficou um pouco balançada e a gente até conversava, acho que com seu pai, com sua mãe, não sei. Mas o amor era tão forte assim que não tinha aquele motivo assim, quero terminar, sabe? Não tinha. Ó, você quer pra você. Vocês vão agora a hora da nossa tag. Quem é mais? Você que tá aí, deixa o seu like. Essa tag também tá no Instagram. Não, aqui é ela, aqui é eu, né? Não, volta. Deixa lá na Ela. parede. Vou perguntar quem é mais. Quando você falar que achar que a resposta é ela, vai você ela. E tem o eu também do outro lado. Bom, quem é mais? Ó, primeiro, quem é mais pontual? Na hora de... Vai marcar qualquer coisa. Quem é mais pontual? Eu. Você. Peraí. Que eu vou ver por lá a resposta. O pessoal de casa também analisa. Quem é mais? Ele é mais pontual? Eu. Você falou ele, né? Você ganha. Quem é mais de cozinhar com mais frequência? Eu, com certeza. E agora tá sendo uma briga lascada nesse negócio de cozinhar. Mas sou eu. Sempre, sempre. É, porque agora ela quer mais cozinhar. Ele só para nossa filha, minha filha tem 14 anos. Agora já era. Não, mas assim, a menina cozinha uma vez na semana, já fez comida a semana inteira. Isso na cabeça dele. Tá bom, pessoal, vamos... Vai, Júlio. Quem é mais organizado com finanças e dinheiro? Assim, tem mais controle? Eu. Você?
Eu. Você colocou Eu coloquei eu. os dois? Eu. Organizado? Quem organizou? Eu Quem sou tá mais. gastando Eu mais gasto nesse mais. planejamento Se você hoje? perguntasse quem Gaguejou, gasta viu? mais, Gaguejou. sou eu. Mas eu gasto, mas eu sou mais organizada do que ele. Tá? Quem é mais teimoso? Ela. Eu. Ela é muito mais teimosa. Eu sou teimosa. Quem é mais vaidoso? Os dois. Mas eu acho mais ela. Às vezes eu saio largado de qualquer jeito, aí minhas filhas ficam zoando comigo pra falar, meu pai está com a calça verde, com a camisa vermelha. Lembrando da calça verde, eu. Eu falo, mas o que tem? Ah, não tá legal, vai lá trocar isso aí. Aí, enquanto eu não troco, elas não deixam eu sair de casa. É difícil. Quem é mais ciumento? Ele. Não, aqui. Eu. Muito. É mesmo? Mas o ciúme nunca foi um problema no Já relacionamento? Foi um problema. No início, lá atrás, era um problema. Mas se deixar ainda é. Quem é mais carinhoso? Acho que eu sou mais carinhoso. Sou. Acho que é ele. Ó, eu que adotei, porque eu chamo ela de gatinha, né? E aí, Mas eu chamei de gatinho também, tá? porque eu comecei a chamar você de gatinha, e daí ela É, começou você a tem me apelidar gatinha. também. Então eu sempre... Uma vez, pessoal, só pra colocar aqui nesse... Uma coisa rápida. Eu tava tão apaixonado, eu tô apaixonado, né? E coitado do Aldo, eu tenho uma dó dele, cara. Sofia Alô, na Aldo, minha você tá mão. vendo o programa? Meu Deus, eu falei, Aldo, eu quero comprar um de pelúcia pra ela. Aí, não, mas tem uma loja ali em Itaquá. Eu falei, não, mas eu quero um grande, cara, um diferente. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, não, eu sei onde tem um. Nós fomos lá no centro da cidade, pegar trem, lotado. E eu peguei um urso que ele tinha mais ou menos 1,5 m, era maior que eu. Vocês viram que eu não sou muito alto. E era gigante assim, pra trazer no trem, aquele urso, e o Aldo olhava, meu Deus. Eu falei, não, dá um jeito, não dá. E trouxe aquele urso. Era frajola? Cachorro. Era um cachorro. Eu ainda tenho ele, tá, Meu gente? Deus do céu. Tá lá na O minha Aldo mãe. sofria comigo, viu, meu? Mas eu vou trazer ele pra casa. Mas eu fui mais cedo nesse carinho. Quem é mais esquecido? Ixi, hoje a idade tá meio... É, hoje acho que dados. nós dois. Mas eu acho que ela é mais esquecida. Aí hoje, com a idade, já comecei a ficar um pouco. Mas eu sempre fui mais Acho que atento, sou eu assim. hoje. Acho que ela sempre foi Eu mais sou. desligada um pouco. sou Quem é mais aventureiro? ele. Fazer aventuras, Ele. passear. Eu não sou aventureira, eu não gosto de correr perigos. Comprei uma moto, pessoal. Ela não quer andar de jeito nenhum Não comigo. gosto. Quem é mais competitivo? Eu. Ela. Quem é mais dramático? Eu não sei. Vamos passar essa. Quem demora mais pra se arrumar? Ah, com certeza. Eu fico bravo. Ó, pessoal, são 3 mulheres dentro de casa. Imagina a minha situação. Não, vai sair de casa depois de 2h30. E pra célula, que eu, quando a gente vai pra célula na igreja, né, o pessoal fala assim, eu atrasado. E a culpa é toda minha. Não, mas nesse caso a culpa é dele mesmo, tá? Então não vamos entrar nesse. Senão isso aí Mas é enfim, eu peguei fama que eu pra sou o vídeo atrasado. de 5 horas pra Todo lá. mundo chega e fala, pelo menos eu cheguei antes do Neno. Mas tudo bem, vamos lá. Quem é que manda mais mensagem um pro outro? Assim, Ele. quando olha o feed assim, de mensagem? Ele. Quem é que manda pra um dia primeiro, manda mensagem? Oi, meu amor, bom dia, chego bem. E quem pede desculpas? Se errar, se Eu. brigar? Eu Primeiro, peço. quem pede desculpa primeiro? Quem... Geralmente eu peço, sim. Ó, já foi muito ele. Mas agora, acho que depois de algum tempo, né? 25 anos, acho que nenhum dos dois. Queria fechar o programa, adorei a brincadeira com vocês, muito obrigada. Eu queria fechar pedindo para que você desse um conselho para pessoas jovens que estão se conhecendo, que talvez está namorando ainda, está nessa dúvida, casa no caso, deixa mais um tempo, ou faz tudo rápido. Que conselho você daria? Para fechar. Já, primeiro depois Eu sempre falo assim, até mesmo para as minhas filhas, né? Que são crianças ainda, uma já está entrando na adolescência. Tudo tem seu tempo, tá? E nesse processo você tem que pensar muito antes de agir e fazer, conhecer. Então, acho que hoje você pôr a cabeça no lugar e conversar com a pessoa que está ao seu lado, sempre conversar e respeito, eu acho que são a base de tudo. Então, com muita conversa e muito respeito. E eu digo, complemento as palavras dela, tudo há tempo, né? Não pule as etapas. Não
12, 13, 14 anos não é época de namorar, é época de ficar de brincadeirinha, de sorrisinho, daquela coisa. 15, 16 ainda não, é estudar, é fazer curso, é começar a praticar. Vai ter aquela paquerazinha? Tem paquerazinha, tem essas coisas tudo, mas não é namorar. A gente começou a namorar com 17 anos. 16. Foi minha primeira namorada mesmo, assim, de assumir como namoro, né? Sempre ficava aquelas fretes, aquelas coisas todas. E aí depois, com mais idade, assim, que vai pensar em ter um relacionamento mais sério, namoro. E assim, né? Aí tem uma outra questão também, que o Praia Nós perguntou, mas como é que a gente sabe se é a pessoa certa? A gente sempre vai achar que é a pessoa certa. Mas quando é a pessoa certa, não tem como fugir. As coisas vão acontecer naturalmente, tudo flui. E não tem como você sair do relacionamento e falar, não quero. Porque tudo é maravilhoso, você quer ficar perto da pessoa o tempo inteiro, é leve, as conversas batem, sabe? Não tem briga, assim, briga que causa dor. Não, é tudo natural, tudo gostoso. Então, flui. É diferente quando é uma coisa tóxica, uma coisa que não tá legal. Forçada. Quando não é forçado, não é pra ser, pessoal. Não é. Eu já passei por alguns relacionamentos que eu falei, não de namoro, mas de ficar, aonde já não tava legal. E quando eu via que não tava legal, eu falava, só não dá pra gente ficar mais, cara. Mas por quê? Não sei, não dá. E acabava. E como assim, outras acabaram comigo também. Talvez porque... Mas com ela, então, é o que eu tô falando. Quando é a pessoa, é diferente. Na verdade, vocês, muito obrigada por ter aceitado essa entrevista. Estou muito feliz por estar aqui. Porque eu acho que vai inspirar muitos casais, muitas pessoas assistir o programa, muito divertido. Desejo que Deus continue abençoando vocês, que venham muito mais. Eu digo sempre que vocês são uma inspiração para mim e que é um relacionamento que a gente vê os frutos gerando. A Bíblia fala que a árvore é conhecida pelos bons frutos, então é um bom casamento. Que Deus abençoe. Obrigado você pela sua companhia, pela sua audiência, que você tenha ficado até aqui no final. E vou pedir para todo mundo que assistiu, beijo para o final do programa. Eu ia falar mesmo. Você que ficou até o final, escreva aqui embaixo o casamento, tá bom? Para eu saber que você assistiu o vídeo até o final do programa. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.